Bem-vindos ao canal Maçonizando, vamos começando mais um vídeo. Hoje nós vamos falar, responder uma pergunta, né, que é muito frequente na população em geral. Uma pessoa que não é iniciada na maçonaria, ela pode entrar dentro de um templo maçônico? Qual é a opinião de você sobre isso? Antes de nós prosseguirmos, e eu vou falar dos aspectos legais disso, nós vamos começar então falando... pedindo que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, nos siga lá no Instagram, na @canal.maçonizando, nos siga no Facebook também, estamos lá também, canal Maçonizando, e também se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos compartilhar essa cultura maçônica com qualidade e muita responsabilidade. Lembrando que esse canal é uma produção independente deste jornalista e escritor, que não tem objetivos financeiros, é objetivo cultural apenas, de expandir a cultura maçônica e despir a sociedade dos preconceitos que a nossa sublime instituição sofre. E também esclarecer maçons sobre curiosidade que às vezes nem eles sabem, né? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. É a pergunta muito comum, um profano, né? Eu odeio o termo profano, vou deixar bem claro. Eu não gosto do termo profano, porque para mim ele acaba tendo um tom meio pejorativo, né? Tipo, nem todo mundo que não é iniciado na maçonaria pode ser considerado profano. O cara que tem uma religiosidade, uma vida religiosa, ele não é profano, né? Então a gente não pode dizer que quem não é maçom é simplesmente profano. É um não iniciado, é população em geral, né? Então eu sempre trato dessa maneira. Então fiquem nos meus livros, se vocês lerem lá, vocês vão ver que dificilmente eu me refiro a um não iniciado como profano. Mas o vulgo, o geral, o costume é chamar o não iniciado de profano. Então vamos falar sobre isso. Um não iniciado, ele pode entrar dentro de um templo maçônico? Bom, aí eu vou responder objetivamente dizendo depende. Depende da circunstância. Nós temos na maçonaria algumas situações em que o não iniciado pode entrar dentro de um templo maçônico. Primeiro, quando o templo maçônico não está tendo nenhuma cerimônia, né? Porque o templo maçônico não é um segredo, né? Então, talvez o significado dos símbolos seja algo que não possa ser explicado a um não iniciado, porque viola os nossos juramentos e acaba sendo uma indiscrição ritualística, né? Mas o templo em si, o espaço físico, ele não é um segredo, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode deixar claro, né? Existe um determinado espaço dentro de um prédio maçônico que eu acho que o não iniciado não deve entrar, tá? Existe um determinado espaço, mas eu não vou falar sobre ele, eu vou falar sobre o templo em si, né? O templo em si, né? Eu acredito assim, ó, não é questão de eu acreditar, é legal. Existem situações que o não iniciado pode entrar, né? A primeira delas, ordens paramaçônicas, né? Por exemplo, as cerimônias dos escudeiros, que são aqueles menininhos pré-demolei ali de 7 a 11 anos, né? Os escudeiros, os pais e as mães dos escudeiros podem assistir todas as reuniões que eles fazem, que são dentro de um templo maçônico. Então, os pais e as mães dos escudeiros podem assistir às reuniões, porque as reuniões dos escudeiros são abertas, né? Filhas de Jó também, existe a possibilidade, né, dos pais e as mães assistirem determinadas cerimônias, né? Embora elas tenham seus segredos também. A Ordem de Molay, né? A Ordem de Molay também, as cerimônias da Ordem de Molay são fechadas, né, para os meninos, e os meninos não são maçons. E existem cerimônias de moleis públicas, né? Entre elas, a gente cita a cerimônia do Dia dos Pais, a cerimônia do abraço, a cerimônia do Dia das Mães, a cerimônia das luzes, né? Então, são cerimônias que são abertas. Então, os pais dos meninos que não são maçons, e aliás, não precisam ser maçom para ser pai de um demolei, né? Então, os pais dos meninos que não são maçons, ele pode assistir a uma reunião da Ordem de Molay pública, né? Então, temos a APJ, Ação Paramaçônica Juvenil, que também faz reuniões dentro dos templos maçônicos, e são reuniões também que meninos e meninas participam. A PJ é para os dois, né? Meninos e meninas. Tem vídeo explicando o que são essas ordens paramaçônicas aqui no canal, né? Então, começo pelas paramaçônicas, já prova-se que sim, o não iniciado pode entrar dentro de um templo maçônico. Mas vamos além. Vamos além. Nós temos, antigamente o pessoal chamava de sessão magna branca, né? Que é aquela sessão onde pessoas podem ir, sessões festivas, em que pessoas podem ir ao templo maçônico, né? Sessão magna branca, chamavam antigamente, né? Hoje a gente chama de sessão pública.
Por que se chama de sessão pública? Porque no momento que tu diz que nós temos uma sessão branca, significa que nós temos uma sessão trevosa também, né? Então, para tirar esse preconceito, né, embora tenha um sentido para ser chamada de sessão branca, mas para tirar esse preconceito, a gente chama de sessão magna pública. Aí tem de aniversário da loja, tem sessão magna pública por terra de encomenda, tem sessão magna pública para adoção de Lawton, né, que eu vou fazer um vídeo explicando o que é Lawton, né, mas é uma espécie de batizado, né, maçônico. Também nós temos cerimônias públicas para enfim, para entrega de encomenda, como eu já falei, para funeral, né? Para funeral maçônico, a gente tem, morreu um irmão da loja, a gente pode fazer uma cerimônia pública lá, dentro do templo também, né? Que também temos uma outra cerimônia chamada pompa fúnebre, né? Que a pompa fúnebre é uma homenagem ao irmão que já morreu, né? Então, tem essas cerimônias que são públicas e que sim, é possível que um não iniciado entre ao templo, tá? Nessas circunstâncias. E quando não está acontecendo cerimônia também. Já aconteceu, por exemplo, quando eu morava na cidade de Cruz Alta, né, a loja centenária lá, Harmonia Cruz Altense, nas comemorações dos seus 100 anos, eles abriram o templo maçônico para a população ir conhecer, né, para ver que não tem nada demais lá, que não tem nenhum bode sangrando, não tem nenhum culto satânico, não tem nada disso, né? Então, abriram justamente para isso, para mostrar que não tem nada demais, né? E tem mais uma situação, e aí é corriqueira, e eu te garanto que na maioria das lojas do Brasil, pelo menos uma vez por semana, um não iniciado entra no templo profano. Por quê? Porque toda loja maçônica precisa de uma faxineira para fazer a limpeza do ambiente, né? Então, normalmente, a faxineira tem acesso ao templo para poder fazer a limpeza, né? Então, sim, o não iniciado, né, como vulgo profano, que chama de profano, né, pode sim entrar dentro do templo maçônico, dependendo da circunstância. Claro, numa sessão maçônica, aí é outra situação, porque aí nós estamos falando de uma assembleia de maçons, e dentro de uma assembleia de maçons só entram maçons. Assim como numa sessão de grau 2, só entra quem está no grau 2, o grau 1 não entra. E numa sessão de grau 3, só entra quem está no grau 3, quem está no grau 2 e 1 não entra. E assim por diante. Então, as cerimônias são restritas, as cerimônias são fechadas, né? Mas o templo, é possível, sim, que um não iniciado veja o que tem lá dentro do templo, é muito possível, sendo bem objetivo nesse quesito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente volta em breve aqui no canal Maçonizando com mais um vídeo, e eu vou pedir então para vocês que curtam e compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam aqui no canal, comentem, ativem o sininho e não deixe de entrar em contato também com a nossa produção para dar seu feedback. E se você quiser, também pode fazer uma colaboração para o canal Maçonizando. Voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado e um bom sábado a todos.